Olá, meu nome é Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Qualquer pessoa que era maior de idade durante os anos 60, 70, 80, 90, 2000 se lembra muito bem do sucesso que a revista Playboy fazia. Na década passada, a Playboy ainda existia, mas tinha perdido espaço para a internet. Tanto que aqui no Brasil, a Playboy, que era publicada pela editora Abril, lançou sua última edição de verão no final de 2017 e colocou fim à era de tão lendária revista de banca. Voltada para o público masculino, o entretenimento erótico que fez tanto sucesso aqui no Brasil tem origens nos Estados Unidos. Criada por Hugh Hefner, a Playboy lançou sua primeira edição em dezembro de 1953. E adivinha quem foi a capa da primeira edição? Nada mais, nada menos que Marilyn Monroe. Ela fez um ensaio produzido na cozinha de casa de Hefner. E nem precisou dizer que, a partir daí, a Playboy se tornou um sucesso no mundo inteiro. Mas o que eu quero tratar neste vídeo não é sobre a marca da Playboy em si, mas sobre uma das mansões mais famosas do mundo. Localizada em uma área nobre da cidade de Los Angeles, na Califórnia, a mansão da Playboy foi durante muito tempo a casa mais badalada dos Estados Unidos. Festas, algumas delas misteriosas, contavam com a presença de celebridades e adolescentes, enquanto qualquer pessoa desejava receber um convite para ir até a cobiçada mansão da Playboy. Atualmente, a mansão não existe mais. Quer dizer, a casa está lá, mas foi vendida pouco antes de Hugh Hefner morrer. O que restou, caros amigos, foram histórias. Algumas delas que parecem inacreditáveis. Como foi dito em um artigo publicado pelo New York Times, todo mundo em Hollywood tem uma história da mansão Playboy. Muitas não podem ser contadas. Mas o que foi a mansão Playboy? Por que ela é tão polêmica? Como era viver dentro da casa de Hugh Hefner? Bom, eu vou tentar contar tudo o que conseguimos descobrir sobre essa mansão. Antes da famosa casa em Los Angeles, a mansão original da Playboy ficava em Chicago. O imóvel, com cerca de 70 quartos, também tinha uma pista de boliche, uma sala de jogos e espaço suficiente para acomodar todos os amigos e funcionários de Hefner. A mansão da Playboy só foi para Los Angeles na década de 70. Existe uma lenda sobre a compra da tal casa que diz que, na época, a namorada de Hefner foi quem encontrou a mansão à venda. Ela convenceu Hefner a comprá-la e ele desembolsou mais de $1 milhão. Dizem que, na época, essa foi a venda de casa mais cara da história da cidade. Essa segunda casa era ainda maior que a mansão de Chicago e eram precisos cerca de 80 funcionários para fazer as festas acontecerem, entre chefes, mordomos, seguranças, garçonetes e outros prestadores de serviço, como, por exemplo, os funcionários do zoológico. Foi isso mesmo que você ouviu. A mansão da Playboy foi uma das poucas casas de Los Angeles que realmente possuiu uma licença de zoológico. Hefner também fez o possível para impressionar seus convidados, apresentando pássaros exóticos, macacos e todos os tipos de animais. Podemos dizer que, para ele, era um espetáculo. Só que o que mais chamava a atenção na casa de Hefner não eram os animais e nem mesmo o luxo da casa, mas as pessoas que a frequentavam. Além das celebridades, intelectuais e artistas, muitas mulheres vestidas de coelhinhas trabalhavam na casa. Rollie Madison, que foi namorada de Hefner por um tempo, já descreveu as garotas da mansão como vazias e que eram usadas como objetos. Jennifer Segnor, filha de um amigo próximo de Hefner, passou parte da infância na mansão. Em seu livro,
Ela contou como foi crescer na mansão e que Roy Reffner era como um tio. Na obra, ela também lembrou do seu pai dizendo que as mulheres que trabalhavam na casa não eram pessoas e que elas eram apenas objetos e brinquedos que seriam substituídos quando a hora chegasse. Segundo relatos, ser uma coelhinha da Playboy não era algo tão simples assim. As garotas passavam por uma espécie de treinamento das coelhinhas, que ensinava as garotas a sempre estarem alegres e sorridentes, para tentar passar uma boa imagem de quem trabalhava lá. Porém, nos bastidores, as coisas eram bem diferentes. Havia punição para as meninas que cometiam erros, que iam desde comer no trabalho até estar com o rabo de coelhinha despenteado. Essas informações foram divulgadas em um artigo escrito por Gloria Steinem, uma jornalista que se disfarçou para passar pelo treinamento e escrever seu artigo. Publicado na década de 60, a matéria de Gloria até causou alguma comoção na época, mas nada mudou, mesmo uma década depois. Nos anos 70, surgiu um vídeo mostrando um movimento chamado como Bun Dip, que ensinava as meninas a servirem bebidas para os seus clientes. Basicamente, esse movimento permitia que as garçonetes servissem os drinks enquanto, intencionalmente, elas exibiam parte do seu corpo para, digamos assim, seduzir os homens. E se haviam tantas mulheres assim na mansão da Playboy, será que acontecia algo de diferente nas festas? Obviamente, você não ficará surpreso em saber que aconteciam orgias na mansão. Jeannie McCarthy, uma famosa atriz que foi coelhinha da Playboy, já declarou que na sua época as coisas eram mais tranquilas, mas que quando voltou à casa depois da fama, ela disse que era algo nojento, com homens bem mais velhos se relacionando com garotas de 18 anos. E ela não foi a única a revelar os detalhes das atividades extracurriculares que aconteciam com as portas fechadas. Em uma história surpreendente contada pelo jornalista Piers Morgan ao tabloide britânico Daily Mail, ele relatou que foi convidado para uma dessas festas de Reffner em 1997. Para a ocasião, ele convidou sua noiva para acompanhá-lo. Morgan relembrou uma cena chocante na chegada. Centenas de mulheres quase ou completamente nuas, com várias partes do corpo pintadas. À medida que a noite avançava, Morgan descreveu a festa como a coisa mais próxima de uma orgia romana ao estilo de Calígula que ele já tinha visto. Lembrando que esses são apenas alguns relatos sobre o que acontecia dentro da casa. Mas todas essas histórias não poderiam simplesmente ter sido inventadas? Poderiam. Mas o próprio Reffner nunca negou que esse tipo de coisa acontecia na sua mansão. Muito pelo contrário, ele admitiu que participou de diversas orgias. Em 1992, em entrevista ao The New York Times, Reffner afirmou que tinha se relacionado com pelo menos 1000 parceiras na mansão da Playboy. Durante muitos anos, Will Reffner foi considerado um líder indiscutível da revolução sexual. Porém, quando a AIDS começou a se espalhar pelo mundo na década de 80, as coisas ficaram um pouco mais complicadas para o tal líder da revolução sexual. Entre as coelhinhas do Playboy, testes para DSTs eram feitos antes delas entrarem para a mansão e depois das tais orgias. No artigo que eu citei anteriormente, de Gloria Steinem, ela descobriu que todas as meninas foram submetidas a um exame físico. Além disso, em 2017, uma ex-coelhinha chamada Zoe Paul deu uma entrevista ao The Sun, onde fez algumas revelações sobre sua passagem na mansão. Ela disse que teve muito medo de pegar alguma doença sexualmente transmissível e que Reffner se recusava a falar sobre qualquer tipo de proteção, mesmo que às vezes ele dormisse com até 17 garotas. Ela também revelou que depois das orgias, ela e suas companheiras sempre procuravam médicos para fazer os testes. Aparentemente, muita coisa foi escondida durante anos, até que em 2011, 3 pessoas que estavam na famosa banheira
de hidromassagem ao ar livre contraíram o H1N1, enquanto outras 123 adoeceram e testaram positivo para a bactéria Legionella. Apesar das histórias envolvendo orgias, festas de arromba e até o uso de drogas, nas últimas 2 décadas, a mansão da Playboy foi usada mais para arrecadação de fundos e eventos privados. As festas ainda aconteciam, é claro, mas ao longo dos anos a mansão sediou muitos eventos políticos envolvendo um ex-prefeito de Los Angeles, governadores e até candidatos presidenciais. Em junho de 2016, Hefner vendeu a mansão da Playboy por cerca de $100 milhões para o seu vizinho. Ficou acordado que o comprador só poderia mudar para casa quando Hefner morresse. Ele acabou falecendo no dia 27 de setembro de 2017, com 91 anos de idade. O novo proprietário tinha planos de reconstruir a mansão e conectá-la à casa ao lado, criando uma enorme propriedade combinada. Dizem que provavelmente existem muitos casos macabros envolvendo a casa. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, não se esqueça de escrever aqui embaixo tudo o que vocês acharam, do que acabamos de conversar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!